Vamos lá? Bom, pessoal, boa noite. Essa reunião aqui tem como finalidade Fala mais alto. explanar um pouquinho acerca do programa de Educação para a Paz, né? Eu estive como espectador e depois como facilitador também, né? E vou começar falando um pouquinho de mim, resumir um pouquinho da história. A chegada, né, no estabelecimento penal, ela é um choque de cultura, né, um choque, assim, brusco, e foi muito ruim, assim como é para todos, eu sei que é para todos. E aos poucos a gente vai se adaptando, vai criando meios, vai criando mecanismos de defesa para poder vivenciar aquilo ali, né? Mas assim, não é fácil. Depois de um ano que eu cheguei no estabelecimento, eu fui convidado para construir uma maquete. Um dos diretores, que eu não me recordo agora o nome dele completo, mas ele me chamou para construir uma maquete. Quem está dentro do raio do pavilhão habitacional, que é uma área fechada, é mal visto se sai para poder fazer qualquer tipo de atividade. Então, assim, eu já estando meio que, né, entre aspas, inserido naquele contexto, eu relutei a princípio, mas ele falou muitas vezes assim: Alan, vem que é melhor. E ele conhecia algumas pessoas que eu tinha amizade fora, né, na minha vida profissional. Pois bem, eu aceitei construir essa maquete. Era uma maquete de uma cidade, enfim. Com o tempo, a gente começou a conviver e ele falou: cara, eu queria muito construir uma escola que já tem a sala de aula, tinha um monitor lá, mas assim, a gente queria dar um pouco mais de peso, um pouco mais de ênfase, queria saber se você tem interesse em participar. Eu lutei no princípio, mas fui. E assim, a ideia era unicamente alfabetizar e ensinar as 4 operações para os alunos que fossem, né, voluntários a participar. Não tinha histórico escolar, não tinha documentação, era simplesmente material, caneta, lápis, papel, giz e lousa. Nada além disso. Eu acho que, salvo engano, tinha uma cartilha, aquela cartilha Caminho Suave, e foi daí que começou tudo. Pois bem, fui tomando gosto pelo projeto, fui vendo o progresso dos voluntários, e assim fui me apaixonando pela parte pedagógica. Eu não sei se eu comentei aqui no vídeo já, mas assim, formação militar, uma formação dura, né? Passei alguns anos na tropa, então assim, não tinha nada a ver com aquilo ali. Então eu demorei um pouquinho para poder, né, entender e me ver naquela situação. Tanto que no começo eu julgava os alunos, eu achava que a qualquer momento ia vir a minha liberdade, eu ia embora, eu ia voltar para casa, e eu ainda era o militar ali, entendeu? Então aos poucos eu fui sendo despido dessa formação militar e fui me tornando cada vez mais pedagogo. Fui aprendendo, tive muita dificuldade em transmitir de uma forma clara, fui criando métodos, comecei a aplicar aula de matemática com maior profundidade, enfim. Essa é a primeira fase de tudo. A segunda fase é um programa da fundação que eu trabalhava, que eu prestava serviço, denominado de PET. Hoje, salvo engano, ele é denominado de PROET, que é o Programa de Educação para o Trabalho. O Programa de Educação para o Trabalho, ele engloba uma série de coisas. A gente apelidava era uma miscelânea. Por quê? Ele começa ali num módulo, é um curso modular. Então, assim, se o aluno, por exemplo, fizer 3 módulos, ele ganha 3 certificados. Se ele fizer o curso todo, que são 10 módulos, ele ganhava os 10 certificados. Pois bem, a gente começou a aplicar esse curso. Junto a esse curso, vieram outros parceiros. O Sebrae veio, apliquei o curso do Sebrae, de jovem empreendedor, de pequeno empreendedor, de microempreendedor, que são 3 modalidades. E junto a esse veio a Fundação Brain Howard, também com o Programa de Educação para a Paz, veio o Instituto Tomiotaki, enfim, eu não lembro de todos. Pois bem, esses cursos, eles têm a maior finalidade, resgatar a pessoa que está ali. De que maneira? Trazer a pessoa de volta para que ela se sinta útil, para que ela se sinta parte da sociedade, porque eu não vou entrar em detalhes, mas uma vez que você está ali, você é despido de tudo que você é, né? Eu costumava falar assim pro pessoal que chegava: uma vez que você chega ali
E o funcionário que te recebe, às vezes com boa educação, às vezes com má educação, depende muito do contexto do dia. Ele fala assim, vai, meu, descabela e paga 3. Para quem não sabe o que é isso, é você tirar a roupa e abaixar e levantar 3 vezes. Eu brincava com os meus alunos assim, depois que você faz isso, cara, a sua moral, o seu brio de homem, quando eu digo homem, não estou sendo machista, de ser humano, vai pro ralo. Uns conseguem resgatar um pouco desse brio, outros não. Entendeu? Então, assim, esses programas, eles vêm como uma forma de resgatar um pouco da pessoa, da pessoalidade, para a pessoa se sentir útil, se sentir valorizada, se sentir parte de novo, porque você deixa totalmente de ser. O vocabulário é outro, o contexto é outro, às vezes uma palavra que aqui não tem mal algum, você falar lá dentro é passível de uma confusão sem tamanho. Então, assim, esses cursos, eles vêm como uma maneira de trazer e devolver uma parte, né, da cidadania da pessoa. Ah, mas a pessoa que está presa não teve a cidadania tocada. Isso é uma discussão infinita, entendeu? É uma discussão infinita que também a gente não vai ter tempo para fazer isso agora. Pois bem, os programas, eles vêm, a pessoa começa a se sentir útil, ela começa ali a ler, a escrever, a meditar, a debater assuntos, a receber informações que para ela tá o tempo inteiro nos olhos dela, nos ouvidos dela, mas que através da ótica de uma outra pessoa, da voz de uma outra pessoa, ela faz um sentido totalmente diferente. Então, é isso que esses programas fazem. Como facilitador e também como aluno, porque o professor ele é tão aluno como qualquer outro dentro da sala. A gente passou por diversas atividades, diversas discussões, teve uma aula assim para mim muito emblemática, que é dos 25.550 dias, que para mim foi a aula mais emblemática. Com essa aula aí, eu até trabalhei o meu programa de educação para o trabalho, inclusive do Sebrae, com esses 25.550 dias. Então, assim, traz muitos assuntos que dá para você destrinchar, esmigalhar ali e ir muito além do que propriamente a aula permite. Então, é isso. Agora, quanto à abordagem, né? Em diversas vezes, quando eu recebi o pessoal, a equipe lá, né? Por ser um monitor, um facilitador mais experimentado com a turma, e até mesmo com o contexto do local, né? Eu, às vezes, passava diversas orientações, às vezes, sugestões para o pessoal. De que maneira? É um lugar muito volátil. Por quê? Eu costumava fazer a seguinte analogia, o princípio de uma bomba. Qual que é? Muita energia liberada de uma vez só. Todo mundo ali é uma bomba, entendeu? Diversos problemas familiares, problemas com o processo, problemas pessoais, doença, porque é um local propício para se ficar doente. Pessoas que nunca tiveram nada passam a ficar doente todos os dias. Então, assim, todos os problemas do mundo tem ali. Brincava também, me desculpe o termo chulo, né? Brincava com os meus alunos, TPM, todos os problemas misturados. Todo mundo sofre de TPM naquele lugar. Todos os problemas misturados. E a maioria de nós, seres humanos, a gente não sabe lidar com a dor, né? E eu não estou querendo ser bonzinho com ninguém que está lá, nem comigo mesmo. Todo mundo que está naquele lugar, todo mundo que está nesse lugar, ou praticou ou foi acusado de ter infringido um artigo do Código Penal. Ponto. Isso não cabe a equipe pedagógica julgar, opinar, coisa assim. De que forma que a gente poderia ajudar? Trazer uma forma para a pessoa se encontrar, para a pessoa se reconectar com ela mesma. Porque eu brincava com os meninos, pessoal, aqui você vai ter chance para refletir sobre coisas que você nunca refletiria na rua. Nunca, nunca mesmo. Uma cama para dormir, uma refeição, horas de sono de qualidade, né? Então, assim, por isso que eu torno a falar da bomba. A pessoa que está nessa situação, ela não come direito, ela não dorme direito e ela não tem paz. Então, parece até propício, né, o programa Palavra de Paz. Aí a pessoa ouve isso lá dentro. Você quer ser voluntário para participar do programa Palavra de Paz, do programa PET, da escola de alfabetização, do ensino médio? Depois eu vou falar um pouco mais sobre o ensino médio, ensino fundamental que chegou também, e eu fui um dos precursores a aplicar.
Aí a pessoa fala, palavra de paz? Esse pessoal não sabe o que está falando. O pessoal vai vir de fora para falar um monte de coisa aqui e eles não sabem o que eu estou vivendo. De fato, é verdade. Então, e como abordar isso? E como trazer o aluno para cá? De que maneira? Existem diversas técnicas. Primeiro, não tocar na ferida de ninguém. Mas eu estou aqui porque eu sou inocente. Tem um conhecido meu, né, que está aqui na sala, inclusive, o Carlos. Infelizmente, eu não posso te ajudar, mas assim, eu posso te oferecer o que está aqui, ó. Isso eu posso te oferecer. Eu não posso ir lá e resolver seu problema processual, mas eu posso te oferecer o que está aqui. Eu já vi o Carlos falando isso com muitos dos integrantes do curso. E é justamente isso. É tentar sair ao máximo disso. A pessoa vai vir, ela quer desabafar, ela quer contar a história dela. Às vezes é verdade, às vezes não é, entendeu? Mas assim, ela vai querer falar a história dela. E não pode parar para ficar dando atenção para todo mundo nesse sentido. Você tem que falar assim, o que aconteceu lá, eu não tenho como intervir aqui, mas eu tenho como te oferecer uma nova forma de você enxergar os seus problemas, uma nova forma de você lidar com as coisas. Isso eu falo por todas, desde a igreja, a própria fundação que cuida das pessoas que estão lá, os voluntários que vão de muito bom grado lá para poder aplicar. Então, todos vão lá com uma ideia, mas às vezes a recepção é outra. Então, por isso que muitas vezes acaba não dando certo. O aluno está interessado numa coisa, o professor facilitador está interessado em outra. Então, tem um choque de interesse. Não tem como dar certo. E de que forma fazer isso? Tentar alinhar da melhor maneira possível. Tentar sentir a turma, tentar sentir o que a turma está demandando e você tentar aplicar minimamente o conteúdo de forma que eles consigam entender, consigam receber aquela informação. Por vezes eu comentava com a facilitadora, que a Ivete também está aqui na sala, hoje, Ivete, a turma não vai receber o conteúdo desse jeito. Hoje vamos trabalhar com filme, vamos trabalhar com vídeo diferente, porque não adianta. Eu conhecia o andamento da semana, normalmente era nas quintas ou nas sextas-feiras. Eu sabia tudo o que tinha acontecido durante a semana, e eu sabia como que ele estava. Isso é muito importante para o facilitador, ter esse feeling, saber como que está caminhando a unidade, qual é a atmosfera que tem lá. Não adianta você chegar lá, tinha o meu monitor, o meu orientador, Durval, ele falava assim, no começo, Alan, nós somos professores GLS. Hoje a sigla não tem mais muito sentido, mas o que quer dizer GLS? Giz, lousa, saliva. É tudo recurso que a gente tem, e às vezes só isso não basta, entendeu? Você precisa de um vídeo, você precisa de um jogo, você precisa de uma atividade lúdica, você precisa de alguma coisa para comer, para beber, um café, para você socializar. Às vezes você precisa simplesmente sentar e bater papo, jogar a conversa fora. Às vezes é necessário isso. Sempre respeitando o limite para você não entrar na pessoalidade da pessoa, na parte processual, e nem tocar a ferida de ninguém. Uma outra coisa que é muito importante para o facilitador chegar, tinha muito isso. O pessoal da igreja, às vezes, ia, até os professores da Secretaria de Educação. E aí, pessoal, como é que foi o final de semana? O final de semana é o pior dia para quem está preso. É o pior, é os 2 piores dias. Por quê? Visita. Para quem não sabe, a menor percentual são os que têm visita. A maioria não tem visita. Entendeu? A maioria não tem. Então, assim, a pessoa ficou lá o dia inteiro no sol, porque as celas são cedidas para quem recebe visita, né? E o pessoal que não tem fica fora, fica largado no sol lá. Então, ele passou o dia inteiro no sol ou na chuva, né? Não sei de ver as pessoas passar o dia inteiro. Você tem ideia do que é passar, ficar ali das 8 da manhã até as 3h30, 3h50 da tarde, no sol ou na chuva? É terrível. Então, assim, o final de semana é muito pesado. Aí a pessoa chegava lá, e aí, tudo bem? Vocês tiveram visitas? É melhor que você jogar sal na ferida de uma pessoa, porque ele já saiu do raio do pavilhão habitacional para poder esquecer um pouco daquela realidade. Aí chegar e perguntar, você teve visita? Aí já passa aquele filme na cabeça da pessoa. Lembra da esposa, lembra do filho, lembra da mãe, lembra da irmã, do irmão, enfim. Então, assim, esse é um assunto que não se toca. Não se toca. Você teve visita? Não fale. Isso é proibido de falar dentro da sala de aula. Se ele vier e contar alguma coisa, ou ela, né, porque tem a população trans também, aí você ouve de forma imparcial e ponto. Mas, assim, nunca entrar muito na parte íntima da pessoa ou pessoal. E agora, tornando para o conteúdo do programa. O que acontece? O programa,
ele tem como uma maior finalidade dar uma filosofia de vida para a pessoa. De que maneira que isso acontece? Ele vai dando tópicos. Ele não vai mudar a vida de ninguém assim aos poucos. Assim como as igrejas também, assim como a fundação, assim como a Secretaria de Educação. Ele vai dando pequenos tópicos para a pessoa trabalhar e inserir aquilo. Seria mais ou menos como, né, vulgarmente falando, ofertar um copo de água para a pessoa bebe se ela quiser. Se ela beber, talvez ela vai matar a sede, talvez ela vai precisar de mais um, talvez ela vai precisar de outro, de 3, 4, outros no primeiro ele vai ter a sede dele saciada. Então, assim, toda essa informação ela é administrada dessa forma. E para mim sempre foi como pode ser, um desafio, cada turma. Eu, um dia, pouco antes de acabar as aulas, eu fiz uma contabilidade, assim, de quantas pessoas a gente atendeu nas salas de aula. Primeiro foram 2 salas de aula, depois 3 salas de aula. E assim, pasmem, a gente teve em torno de 4.880 um pouquinho pessoas, isso listada, fora as que iam e às vezes passavam uma semana, 2, e saíam e não continuavam, que há muita desistência. E por falar nessa desistência, é isso que eu falo, às vezes a pessoa está tão machucada, tão ferida, que qualquer coisa que é falado na sala de aula, simplesmente ela não aparece na outra aula, não aparece mais. Então, assim, palavras têm um poder absurdo naquele lugar. Poder absurdo, porque uma coisinha que você fala, a pessoa se sente mal, não aparece mais. Em vez de você resgatar aquela pessoa, você perdeu ela e perdeu muitas outras, porque ela vai multiplicar essa ideia dentro do pavilhão. E a gente sempre comenta, no primeiro dia e último dia, são os piores dias de aula. Por quê? Primeiro dia, expectativas diferentes. A pessoa está saindo, às vezes, simplesmente porque ela quer sair de lá. Ela quer dar uma volta. Ela está trancada lá num espaço quadrado e ela quer sair para ver o céu, para rodar um pouquinho. E às vezes ela acaba encontrando o que ela quer. Às vezes ela não encontra o que ela quer. Ela cumpre o curso todo, mas ela não encontrou o que ela quer. Tem muito disso também. Outro perfil. Tem aqueles que simplesmente quer ver o nome dele no certificado. Ele quer ver o nome dele, ele está satisfeito. Ele não importa o que ele aprendeu, o que ele levou, ele quer ver o nome dele no certificado. Existem outros que eles querem, além de absorver tudo, eles querem multiplicar aquilo lá dentro. Fica pedindo material, pede contato para quando vier para cá. Eu acho que nem foi o meu caso foi uma exceção, né? A gente criou uma certa amizade lá, mas, assim, muita gente quer dar prosseguimento pro trabalho quando sair. Enfim, tem diversos tipos de alunos, mas, assim, na grande maioria é o aluno que está saindo e ele não sabe o que ele vai encontrar lá. Ele não sabe o que ele realmente vai encontrar e o que ele quer, entendeu? Ele quer simplesmente alguma coisa para se agarrar, um fiozinho para se agarrar, só. Ele quer qualquer coisa, entendeu? Existe um jargão, né, uma frase que, assim, nossa, não me tiram daqui nem para me bater, entendeu? Então, assim, tem uns que queriam sair só para apanhar. É terrível, mas uns queriam sair para passear. Então, assim, precisa colocar isso em questão também. Outros, como que eu posso dizer isso? Outros saem para poder visualizar a movimentação fora, para poder conseguir alguma coisa. Conseguir o quê? Eu não estou falando de contravenção, de nada disso. Ele quer conseguir o quê? Ele quer conseguir uma roupa nova, ele quer conseguir um atendimento médico diferenciado, ele quer olhar, saber quem que é o diretor, quem que é o chefe e tal, para ele poder conseguir alguma coisa, para ele poder liberar alguma coisa dele que está retido. Tem esses também. E o facilitador, ele entra como um atacante ali, driblando todas essas dificuldades. O professor dentro da sala de aula, ele tem que administrar o cara que dormiu mal à noite, o cara que às vezes não recebeu o café da manhã, isso quando a aula é de manhã, ele tem que administrar o cara que está com problema familiar, e ele quer falar com alguém para poder resolver o problema familiar, ele tem que administrar a ansiedade da pessoa, que ali é um local de muita ansiedade, eu falo por conta própria. Eu sempre fui muito ansioso, mas assim, ali eu me tornei muito mais ansioso, acho que 80% mais ansioso do que eu já era, entendeu? Então é um lugar de muita ansiedade. Então você tem que administrar tudo isso, criando meios, conversar, ser muito verdadeiro, como o meu amigo aqui sempre foi, olhar no olho e falar sim, falar não, sim, não, não posso, isso não vai acontecer, né? Você vai ouvir muito pro facilitador que é aqui do estado de São Paulo, existe uma gíria que é assim, vai chegar, ou então não vai chegar.
entendeu? Então você vai ouvir muito isso. Vai chegar tal coisa? Não vai chegar. Já de pronto, já tem que mostrar que não vai. Então não pode dar, eu vou ver. Não, não pode. Eu vou ver. Não, vou ver não existe. Não, já vai falar não, de pronto, entendeu? Porque aí ele já vai tirar aquela expectativa e ele vai participar do programa com outro intuito. E, assim, para finalizar um pouco aqui, eu acho que a educação é a base desse lugar. Eu não vejo outra coisa que não educação e trabalho. Educação, tem que resgatar. Como eu havia prometido no começo da fala, a escola começou assim, com essa dinâmica. Giz, lousa, saliva, papel, lápis e caneta, nada além. Depois foi chegando material, chegou a fundação e trouxeram uma remuneração para os monitores. Era mínima, mas ajudava bastante. Trouxeram alguns materiais que ajudaram demais. Caderno, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, que não existia isso. Enfim, foi dando uma outra dinâmica para a escola. E assim, eles deram um eixo para a gente seguir. Eu lembro que o meu primeiro eixo para seguir era cultura de paz, né? Bem sugestivo, né? Cultura de paz. E a gente já tinha as aulas, já tinha uma carga horária bem maior, já tinha 4 horas diária para cada turma. Tinha uma turma de manhã, uma turma à tarde. Junto a isso, atrelamos uma aula de música junto com as aulas, foi muito legal. Passando alguns anos, veio a SEDUC, Secretaria de Educação. Né? Veio uma escola vinculadora, que é aqui da Lapa, se não me engano era o Romeu de Moraes, não sei se ainda é esse nome, né? Ela que cuidava lá das escolas. Eu passei a ser professor, vinculado da escola, a seguir o conteúdo assim, rigorosamente, participar dos ATPCs, tudo, né? Aplicar as aulas, criar horário. E ao mesmo tempo que eu administrava a parte pedagógica, eu também administrava a parte operacional da escola. Eu que corria atrás de alunos, fazia as listas, ia nos raios, chamava o pessoal para estudar, corria atrás de documento. A maioria não tinha documento, não tinha um RG, não sabia o número de RG. Tinha alguns que não sabiam nem o nome dos familiares para poder buscar, não tinha registro nenhum. E aos poucos foi se construindo isso. Todo mundo conseguiu seus respectivos históricos, documentos de identidade, foram matriculados devidamente, registro acadêmico, registro de aluno, tudo certinho. E acabou que eu fiquei só na parte do PROET, né? Programa de Educação para o Trabalho, que englobava a própria Palavra de Paz, o SEBRAE e as outras instituições que eram parceiras na época. E foi uma época muito gratificante, né? Por quê? Eu posso dizer que eu acho que eu consegui trazer mais pessoas para o meu lado do que em qualquer outra fase da minha vida, entendeu? No começo, aquela coisa. O professor é isso, o professor é aquilo, o professor trabalhava com tal coisa, fazia tal coisa. E depois, não, era todo mundo igual lá. O professor passou a ser uma referência, o monitor passou a ser uma referência. E todo mundo, quando precisava de alguma coisa relativa à educação, já procurava. Chovias de... Tem um papel que tem um termo dentro da instituição prisional, que é o PIPA. Ninguém sabe ao certo o que quer dizer a sigla PIPA. Procedimento para atendimento prioritário, enfim, tem diversas cogitações. Mas o PIPA, o que é o PIPA? Normalmente é um pedacinho de papel que eles rasgam, assim, uma tira de papel, e ele coloca nome e a matrícula, raio e a cela que está. Através dessa informação aí, você vai lá no setor responsável. Eu, depois de um tempo, eu já conseguia ter acesso a isso, não tinha acesso direto ao computador, mas eu tinha alguém que me dava suporte, e a gente levantava a ficha dessa pessoa e conseguia matriculá-la na escola e nos programas, né? Então, assim, todo dia na minha mesa chegava pelo menos ali uns 20, 30, já teve dia de chegar a 60 pipas desse daí, pessoal pedindo para estudar, entendeu? Professor, o pessoal chamava de Alan, era professor. Professor, quero estudar. Mas que série que você parou? Não, eu quero estudar qualquer coisa. Não, mas espera aí, que série que você parou? O pessoal que já tinha ensino médio completo, que nessa última instituição que eu passei, essa última unidade que eu passei, era uma unidade que tinha mais pessoas com ensino médio completo, a gente colocava no programa de educação para o trabalho, colocava no programa de educação para a paz, colocava no programa do SEBRAE, enfim. Já o pessoal que não tinha tanta instrução, a gente colocava nos anos iniciais.
alfabetização, ciclo 1, ciclo 2, ensino Fundi 1, Fundi 2 também, e ali, ia tocando a pessoa. Quando teve pessoas que começou, eu vi muitos mesmo, começar ali sem saber ler ou escrever, sem saber desenhar a letra. E assim, ao término, a pessoa está escrevendo, trazia uma carta que escreveu para o familiar. Professor, eu consegui escrever a carta. Então, assim, vocês imaginam o poder de resgate que a educação tem na vida dessas pessoas. Matemática. A pessoa chegava lá, assim, totalmente alienada, não sabia... eu tive muitos alunos, assim, que eu falava, meu Deus, vai dar trabalho, mas a gente vai conseguir. Fazia uma operação simples ali com 2 dígitos em cima, 2 dígitos embaixo. E assim, a pessoa não conseguia realizar aquela operação ali, aquela operação de adição. E depois de um tempo, ali um ano e meio, ela já estava fazendo conta de dividir, já estava planejando fazer alguma coisa na rua, entendeu? Então, assim, a educação, sem a menor dúvida, é o maior fator de resgate. E, vou resgatar a autoestima. Não. A própria educação já faz com que a pessoa resgate a autoestima dela. Aí vem esses programas como uma forma de lapidar. Tinha muitas pessoas que estudavam o ciclo 1 de manhã, aí você via que ela estava escrevendo um pouco, já estava conseguindo ler, aí perguntava, você quer participar do programa de Educação para a Paz à tarde? Quer participar do programa de empreendedorismo à tarde? E ela vinha, então às vezes ela participava dos dois. Uns fazia isso pela remissão. A remissão é muito preciosa para quem está lá, é muito precioso. Então, assim, para quem nunca ouviu falar da remissão, a remissão funciona na seguinte razão. Existe uma lei que fala que para cada 12 horas estudadas, a pessoa tem direito a 1 dia a menos de pena. Então, assim, se a pessoa cumprir uma carga horária de 120 horas, ela vai ter 10 dias a menos. Putz, mas parece pouco. Mas 10 dias para quem está na situação que está, é que nem você jogar água fria numa fogueira que está ardendo em brasa. Essa é a sensação. E eu digo isso por experiência. Então, assim, a remissão é muito importante. Só que o conhecimento, ele vem com uma carga maior. Então, assim, tinha muita gente que começava nessa situação de alfabetização e, ao término, estava no programa Palavra de Paz, estava no empreendedorismo, estava já se preparando para ir para o Fundi 1, lá para o 5º ano, para o 6º ano, e estava ali. Uns têm a pena muito longa para cumprir. A minha pena, por exemplo, foi muito longa. Eu fiquei tempo além do que eu deveria. Mas, bem, tem muita gente também que fica. Existe uma demora muito grande processual. Então, o maior trunfo disso é manter essas pessoas ocupadas. Atividades. A gente montou peças teatrais, inclusive algumas pessoas dessa sala que acompanharam, alguns sarais, enfim, tudo para fazer com que as pessoas fiquem ocupadas. Inclusive esse que vos fala. Eu fazia como meio de me ocupar também. Né, produzir alguma coisa boa e esquecer um pouco de tudo. Então, assim, o currículo obrigatório da escola, ele é muito importante, mas esses cursos que a gente fala que são atividades transversais que vêm, ele é de suma importância para a vida da pessoa. Ajuda a pessoa a se encontrar, ajuda a pessoa a ver os problemas de uma maneira diferente. E sem contar que muitos que foram alunos desses programas depois se tornaram facilitadores. O empreendedorismo mesmo. Eu finalizei a turma formando um rapaz para poder ficar no meu lugar lá. E ele era super inseguro, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu sou ruim de matemática. Cara, você tem uma biblioteca inteira à sua disposição. A gente tinha alguns poucos recursos. Tinha um computador que não era ligado à internet, tinha um televisor, tinha um aparelho de DVD, tinha muitos livros, tinha muito material didático que a própria secretaria fornecia para a gente. Tinha muito material didático que diversas instituições mandavam para a gente. Curso de inglês, tinha o pessoal da Pastoral também, que levou curso de inglês lá. Eu até fiquei com meu inglês razoável, depois eu deixei de praticar. Mas, enfim, era assim, bem intenso e realmente você conseguia absorver muita coisa. A ideia do facilitador é que ele vá de coração aberto, né, para receber as pessoas, mas que ele vá com uma finalidade. A finalidade maior é entender o que a pessoa está precisando para ela ver uma forma, né, uma frequência de atingir aquela pessoa ali, para que a pessoa receba aquilo que ela, né, tem para falar. Acho que essa é a maior ideia do facilitador. Acho que é isso.
Perguntas. Alan, você tem que falar um pouquinho de você. Você falou um pouquinho faz um pouquinho quem é o Alan, quantos anos tem, qual a sua formação, o que você está estudando. Certo. Ok. Eu tenho 39 anos. Eu entrei com 24. Tinha acabado de completar 24 anos. Né? Eu estou com 39 agora. E eu saí logo depois de completar os 39. Entrou na prisão com o sim. Eu fui militar há muito tempo. Eu tinha um sonho de ser militar. Prestei alguns concursos. Alguns não, prestei 2 concursos só. E aí eu ingressei. E, assim, tem uma boa experiência. O pouco tempo que eu fiquei na tropa, que, né, diante do tempo que eu fiquei preso, é pouco tempo que eu fiquei na tropa. Só que já deu para perceber que eu sou super intenso na parte profissional, né? Eu não gosto de fazer por fazer as coisas. E lá na tropa também. Tudo quanto é coisa, eu já me voluntariei para participar e para fazer. A minha formação no Exército, a ESA, a Escola de Administração do Exército, ela equivale a uma formação superior em algumas áreas. Administração, sociologia, segurança pública. O diploma da ESA equivale a isso daí. Depois eu fiz alguns cursos dentro da instituição prisional. Fiz diversos cursos, na verdade. Aprimorei a minha área mecânica de automóveis, aprimorei a área de eletrônica. Pasme, eu fiz eletrônica, fiz diversos cursos de eletrônica lá dentro, tudo à distância. Fiz um curso que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, de mestre de obras. Construímos uma sala de aula, fiz de mestre de obras lá. Eu era louco para ser engenheiro e eu acabei fazendo esse curso. O que mais que eu fiz? Nossa, eu fiz diversos cursos lá dentro. Por isso que eu falo tanto da educação. Eu não parei um minuto. Tanto que eu saí há pouco mais de 2 meses atrás, não completou 3 meses ainda, e eu já caí em movimento. Eu caí em movimento. Eu não caí parado, eu caí em movimento. Tanto que a minha esposa brinca que eu não parei um dia. Eu saí no dia seguinte eu já estava trabalhando. E eu não estou sendo... literal isso daí. Eu saí, salvo engano, numa terça. Na quarta, eu estava todo sujo de graxa lá, abrindo o motor já. Entendeu? Então, eu já caí em movimento. Eu prestei o Enem desde a primeira edição. Eu fui o precursor do Enem. Desde a primeira edição, eu sempre tive o desejo de me inscrever no ProUni. Eu prestei o Enem já na primeira edição, salvo engano, 2010, foi a primeira edição prisional. Eu fiz a prova, tirei uma nota razoável, porque foi um ano muito difícil. O primeiro ano é o pior de todos, sem dúvida. Acho que o primeiro e o último, é que nem o dia de aula, o primeiro e o último ano é sempre o pior. E eu fiz o Enem, eu queria já me inscrever, tive uma certa resistência da parte da diretoria. Uma outra coisa que depois eu vou falar é essa resistência do corpo funcional, que muitos de vocês, facilitadores, vão ter que aprender a driblar isso daí também. Mas, enfim, todo ano eu era um dos primeiros, se não era o primeiro, a me inscrever no Enem. Prestei o Enem de 2010 a 2021. Todos os anos, todas as edições. Graças a Deus foi sempre superando a minha nota, exceto uma que eu estava com uma disposição lá, eu acabei abandonando a prova, mas foi a única. E todo ano eu falava, esse ano eu vou me inscrever na faculdade. Esse ano eu vou me inscrever na faculdade. Aí vocês imaginam, de 2010 até 2021, esse vai dar certo. Não, o outro vai dar certo. Esse não deu certo, o outro vai dar certo. Até que finalmente eu consegui me inscrever no ProUni, com a ajuda da minha esposa. Ela foi fundamental nisso. Porque sozinho é uma outra coisa, a pessoa não tem muito alcance lá dentro, né? Você passou no Enem? Que ótimo, que bom. A família, sem dúvida, tem que ajudar. A instituição prisional ajuda também? Sim, eu não posso me queixar. O pessoal opinou de maneira positiva lá, tanto que depois até deram uma certa visibilidade para esse esforço. E eu me sinto muito feliz porque de onde eu saí lá agora, eu fui o primeiro e, né, eu ouvi diversos nãos, muita gente falando que não ia dar certo, que nunca tinha visto aquilo, né, que nunca tinha visto aquilo ali, pelo menos, e eu consegui. E agora tem mais 3 ou 4 também na mesma situação, conseguiram também. Fiquei mega feliz em saber disso.
Então, assim, teve o Enem e os diversos cursos. Surgiu um curso, opa, vamos trazer. Surgiu uma possibilidade de melhoria para a escola, vamos fazer. Surgiu a instituição religiosa lá para fazer o culto. Pessoal, dá um apoio para a gente aqui, vamos fazer uma aula de música, vamos fazer alguma coisa aqui. Então, assim, tudo que surgia, a gente tentava trazer de benefício para poder, sabe, aliviar um pouco aquilo tudo, tornar um pouco menos difícil. Eu torno a falar, pessoal, quem está naquele local ou cometeu ou foi acusado de ter infringido um artigo do Código Penal. Então, assim, é um lugar de penitência, é um lugar de sofrimento, a pessoa tem que refletir, entendeu? Até porque, senão não vai valer de nada, tudo aquilo ali. Só que, assim, ela tem que refletir de uma maneira que ela consiga caminhar, até porque passaram-se 15 anos, eu saí, mas eu voltei, entendeu? Eu voltei. Então, uma hora a pessoa ela vai voltar para a rua, ela vai voltar. Ela vai voltar. Se a morte não arrebatar ela nesse período, ela vai voltar para a rua. E aí, qual vai ser? Vai voltar para a rua pior do que entrou, como todo mundo fala, como a mídia fala, ou vai voltar um pouco melhor, vai voltar bem melhor, vai voltar transformada? A única forma dessa pessoa voltar transformada, a única, é se ela tiver um resgate lá dentro. Seja pela religião, seja pela fé, seja pela educação, seja por um propósito de vida. Uma hora ela vai voltar. É triste falar isso, é pesado falar o que eu vou falar, mas assim, uma pessoa a menos para fazer besteira na rua contra a minha família, contra as pessoas que eu conheço, contra pessoas de bem que estão aí indo e vindo para o trabalho, é uma pessoa a menos. É para se pensar nisso. É difícil pensar assim, mas é uma pessoa a menos. E todas as vezes que eu conseguia tocar uma pessoa, eu via dessa forma, uma pessoa a menos. E a faculdade? Então, a faculdade, algumas não, muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, por quê? Na faculdade, ninguém pode saber que você é um egresso. Eu fui agraciado por não usar a tornozeleira. Nenhuma vez eu usei a tornozeleira. Então, assim, nunca ninguém me viu de tornozeleira na faculdade, mas tinha um colega que ia, né, com a tornozeleira e ele escondia de todas as formas possíveis. Se as pessoas vissem aquilo, ainda mais no curso que eu faço, direito, muito preconceito. Tinha um professor lá, tem um professor lá, que ele é promotor aqui do Fórum da Barra Funda. E eu sempre tive assim, uma certa, né, visão de uma aspereza dele comigo, pelo menos no começo. Depois não, depois de um tempo ele até me chamou algumas vezes e falou: cara, você é muito esforçado, eu não imaginava isso, eu não via a população dessa forma, entendeu? Você é muito esforçado, então o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Então, assim, a minha coordenadora, que eu não vou falar o nome dela aqui, ela sempre foi um anjo da guarda na nossa vida. Sempre que eu precisava de qualquer documento, porque é uma instituição burocrática, precisava de um atestado. Professor, eu preciso, marcando todas as horas que eu tive na faculdade. Ela gerava o documento, tudo dentro da verdade, claro, né? E a gente enviava e tudo certo, nunca tive nenhum problema. Mas, assim, foi um período de... Assim, foi um salto, né? Eu posso dizer que foi um salto. Eu saí, eu já estava no semiaberto, já estava saindo, sempre visitei diversas unidades, saía para consertar carro na rua, para ir fazer reparo em outras unidades, enfim. Mas, assim, a faculdade foi ótima, porque, assim, foi um precursor ali do que seria a minha liberdade, né? Eu saía todos os dias, sempre voltei no horário, sem tornozeleira, de roupa normal. Não liberaram, né, um telefone, mas eu tinha um relógio, tinha minha carteira, eu tinha dinheiro, eu tinha um cartão. Então, assim, aquilo devolveu, de certa forma, uma parte da minha vida. Assim, eu me senti parte de novo do todo. Sabe, eu entrava no ônibus, ninguém sabia quem eu era. Eu caminhava na rua, ninguém sabia quem eu era. Então, isso foi muito bom, foi muito positivo também. Ninguém guardava a bolsa, né? Não, mas isso é porque, né, a minha situação é diferente, né? Mas assim, não, claro, mas tem pessoas, tem muitas pessoas, Ivete, que vai sair, não serão atingidas. Nem pelo melhor que você puder dar lá dentro, entendeu? Alan, tem uma perguntinha. Eu vi ao longo desses, eu vou para a prisão desde 2009, né?
eu vi desde 2009 para cá muita gente que mudou a vida para o programa, né? Sim. Vi várias pessoas, eu encontrei com Sim. poucas pessoas egressas do sistema penitenciário, não é o seu caso, porque você sabia que você estava no processo já de transformação, mas eu nunca vou me esquecer daquela moça lá que eu encontrei em Sorocaba, que ela falou que a vida dela mudou por causa do programa, porque ela pensava todo dia que ela tinha que vencer um dragão, e falava para os por causa filhos, dos dragões, né? e falava para os filhos que ela não tinha shopping, mas ela estava com eles de volta, eles estavam na escola e tinha arroz e feijão. Então, o seu padrão baixa bastante, né? Então, e quando o padrão baixou, mas ela estava com os filhos, ela ficou longe dos filhos. Certo, foi droga, claro. Não, eu digo o seu padrão de felicidade. Você tendo ali um local para dormir, você tendo com as pessoas que você gosta, você tendo um alimento, você está satisfeito. E eu vi muita gente mudando. Você se lembra de algum caso assim de mudança, de transformação que te chocou, que você falou, nossa, eu nunca pensei que essa pessoa fosse capaz de dar essa virada? Muitos. Dezenas, não, centenas, com certeza. Eu não sei como que ficou a vida da pessoa depois que ela saiu, né? Mas na visão ali, com certeza. Tem uma pesquisa que está saindo do TJ agora que 91% das pessoas que trabalham o emocional e a cultura, o índice de remissão é de 91% a 83%, que é Sim. bem acima da remissão média, né? Que Sim. 70%. Mas é difícil a gente levar para o sistema isso como uma realidade, porque o sistema quer ensinar todo mundo a ser mecânico, pintor de parede, e coisas técnicas. Né? Eu queria perguntar isso para você, Alan. Qual é o seu plano agora nessa nova fase, digamos assim? Se você tem algum plano, claro, você deve ter plano, né? E como que eles se consolidam assim na sua visão? Porque você demonstra uma força realmente de ser uma pessoa de força, não força no sentido de... Mas você está fazendo as coisas. Né? Estou tentando. Você bateu. Né? Aí eu vejo que você tem uma fortaleza aí e um plano na frente. Qual é a sua visão em relação a isso? Eu tenho diversos planos, desde que eu estava lá, tinha diversos, alguns foram mudados, né? Tinha às vezes tomou um caminhozinho diferente, mas o meu plano é esse, cuidar da minha família, me restabelecer profissionalmente. No momento eu estou trabalhando por conta, mas assim, é uma coisa ainda que é incerta. Eu preciso de algo que seja mais seguro, né? Eu estou buscando isso, a faculdade é uma delas. Eu tenho o desejo ainda de ser advogado, né? E recentemente a gente vai trabalhar com o Cássio. O Cássio o Cássio é meu irmão. O Cássio é impressionante, né? Então, recentemente a gente foi na igreja, nós dois somos evangélicos, né? E o pastor falou uma coisa muito importante pra gente. Como é hora de descansar agora. É hora de dar um tempo, com as ansiedades, com as expectativas e, viver o momento. É a tal da clareza, né? Não tem aquele encontro da clareza, que a água estava turva e ninguém enxergou nada, né? Então deixou a água assentar, então agora é a hora da clareza. Esperar a água dar aquela assentada, né? Pra gente ver o que vai fazer. Porque o recomeço, eu até gostaria algum dia, se tivesse oportunidade, de falar para os meninos. A gente anseia tanto pelo dia do recomeço, e no dia que ele vem, ele é tão chocante quanto o dia que tudo começou. É muito diferente. Nossa, é uma paulada. Eu sempre ouvia todo mundo falar isso, mas no dia que aconteceu comigo, e eu não vou dizer no dia que aconteceu lá, no dia que me deram a notícia, até porque a gente já estava monitorando, a gente sabia que ia estourar a qualquer momento. Eu já estava esperando já. No dia que eu pisei, que eu cheguei em casa, aquele dia foi o dia da paulada. Não dá para descrever, eu não conseguiria descrever. Porque a gente tem um monte de gente que dá suporte para a gente, o próprio Valdir, a Laura, né? E por mais que a gente fale, as pessoas mudam, elas mudam. Uma coisa é a gente observar as pessoas mudarem, outra coisa é você, Alan, lá dentro,
falar que elas estão mudando e que é sincero, sabe? Sim. E que não é conversa fake, né? E seja travesti, seja... Você lidou com tantos públicos diferentes. Não, eu acho que eu sou a maior mudança de tudo isso. A minha esposa sabe o quanto que eu tinha de preconceito com a população trans. Eu sempre tive muito preconceito. Eu sempre tive muito preconceito com a população carcerária. E eu falava, eu acho totalmente inadmissível a pessoa roubar, matar, enfim, fazer outras coisas aí, e a família tem que vir ver no final de semana e, não, tem que jogar uma bomba nesse lugar, tem que acabar com essas pessoas. Muitas vezes eu falei isso. Falei, verbalizei e outras eu pensei. Né? E, de repente, eu passei uma boa parte da minha vida lá dentro, entendeu? Tem um trecho, inclusive é do programa isso. Eu falei esses dias, quando eu estava lá em Guarulhos, eu fiz uma reunião com o pessoal lá, e eu citei esse trecho aí. O pessoal pode tirar tudo de você, né? Pode tirar tudo, mas não tira só a humanidade, né? Não tem assim? Você lembra disso? Sim. Lembra? Pode fazer tudo, você sempre vai ser um ser humano, entendeu? Aí, mas é bonito falar isso e tal, mas e na prática, o que isso quer dizer? Cara, você pode andar o máximo que você conseguir pro lado errado, mas se você tiver um incentivo, você consegue... Quer fazer uma pergunta? Você já se perdoou? Não, claro que não. Ainda não. Teve um programa também, assim, que é tão importante quanto esse daqui, que ele é denominado de justiça restaurativa. Você já ouviu falar? Sim. Excepcional tanto quanto. Acho que eles estão próximos um do outro, entendeu? E ele fala justamente disso, é o ciclo da Olga Bocharova lá. Nossa, é muito legal também, muito bom. Mas eu não me perdoei ainda estou em processo. Estou no processo ainda. Mas eu vou chegar. Naquele livro que eu te dei, que você não vai ler, Ouça Sua Voz, tem uma parte do capítulo que o Prem, tem uma moça que fala com o Prem que ela matou os seus filhos. Uhum. E ela não se perdoa por isso. Uhum. Então você vai ter que ler o livro inteiro para descobrir o que ele respondeu. Saber onde que está. Tem um vídeo. Acho que tem um vídeo também, né? Tem, mas eu não vou passar o livro para ele. Ele vai ter que ler o livro para descobrir o que ele falou para ela. Você não está me dando a chance de... Não, imagina, você falou, moleza para quê, meu? Porque a moleza é sempre em cima do pudim, não é assim que você falava para mim? Não com essas palavras, né? Mas é isso. Hoje estava falando a mesma coisa lá em Parelheiros, que muita gente ia porque tinha ouvido falar do bolo. Então. Estava falando isso de Franco também, que muita gente ia por causa do bolo. Mas em Franco da Rocha, um cara virou para a gente e falou assim, eu estou aqui porque no primeiro dia que eu vi, eu comi o bolo. Eu achei o bolo tão bom que eu não podia deixar de comer. Então eu fiquei até o último dia de aula para comer o bolo. Mas, dona Ivete, eu gostei tanto do programa que eu nem quero mais o bolo. Eu falei, então você não vai comer o bolo? Não, eu falei, não. Eu gostei muito do programa, mas eu gosto do bolo também. Eu falei, meu filho. Não, o pessoal gostava muito, né? O pessoal gostava bastante do... O primeiro dia, né, aquela coisa, né, a incógnita, né, o que vai vir, mas depois de um tempo, o pessoal já... Hoje não vai ter? Putz, hoje não vai ter, hoje é feriado. Né, às vezes ia no raio pegar uma informação, e aí, professor, hoje vai ter? Não, hoje não vai ter. Às vezes a pessoa perde um pouco da noção do que é feriado, o que é dia útil. Não, hoje não vai ter, hoje é feriado. Às vezes eu falava muito isso. Eufemismo? Não, inteligência. Aqui, esse lugar, aquele lugar, tipo, evitar os termos cadeia, então é pesado, pena, qual que é a sua condenação, palavras pesadas, entendeu? Então, assim, para o facilitador é muito importante ele dosar as palavras. Então, sempre falo, aquele lugar, aqui nesse lugar, então é uma forma de tornar as coisas um pouco mais leves do que usar. Também a forma que você fala, né? Me lembro que a primeira vez que eu ouvi Apenados, eu tomei um susto. Sim. Assim, né? Apenados é uma palavra horrível, né? E missão de cela. Então. Dependendo como você fala isso, é um Sim. peso, né? Sim, pesa demais. Então tem que falar, gente. Olha, lição de que seria lição de casa, só que vocês não têm casa aqui, vocês levam para o seu... Aí você consegue de alguma forma... Ou então, lá. Essa lição para vocês fazerem lá. Está muito mais que bem entendido que é lá onde fica. Eu falava isso, para vocês fazerem lá, para vocês levarem, ponto, entendeu?
E aquela coisa assim, para você descontrair um pouco, distrair, chega na sala, sempre elevar senhores, senhoras, porque tem o público trans também. E aí, como é que a senhora tá? Tudo bem? Ah, professor, obrigado pelo senhora. É isso mesmo. Então, assim, isso é muito importante, entendeu? Ou então, às vezes ela brincava. Não, eu sou uma senhorita, porque eu sou solteira. Ah, tá bom, então, desculpa, perdão, eu não sabia. Então, isso é muito importante para o facilitador, entendeu? Respeito. É muito importante. Você ganha o aluno nisso daí. Você ganha o aluno nisso. Você ganha o respeito dele, porque se algum dia tiver qualquer problema que você não der conta, ele vai te ajudar a dar conta. Porque ele te respeita, entendeu? Então, é um aliado seu. ele se tornou um aliado total. Total. Mas vamos voltar aqui ao problema. Uhum. Você teve de mais algum caso assim, que te tocou pela pessoa mudar um pouco, ou de aprender? Eu me lembro de um caso Nossa, eu me lembro de tantos, Ivete, tantos. Eu lembro, assim, de sei lá. Eu me lembro sempre... É que eu não lembro o nome, assim, ao certo da... Não precisa. Eu me lembro do motorista que transportava várias coisas, foi comprando uma casa, foi comprando outra. Aí até meu filho foi preso, claro, né? Sim, é o Juan. É o Juan. E aí, quando ele foi preso, a casa dele caiu e Perdeu o caminhão dele. perdeu o caminhão, Sim. perdeu tudo. Ele também, né? Uma boa transformação. O Juan, o Charleston, tinha uma moça lá também. Qual que era o nome daquela moça lá? Eu lembro o nome dele de batismo, que era Giovanni. Agora eu não lembro o nome social dele. Cozinheiro que falou que a casa dele vivia cheia de gente para churrasco, e quando ele foi preso, o pessoal ele mandou carta pedindo desculpa para todos, porque expôs a todos o risco, né, de ser preso. Sim. Não recebeu nenhuma resposta. O Manuel, você lembra do Manuel? Nossa, o Manuel, né? O Manuel, eu encontrei ele lá nessa unidade que eu tava. O Manuel também é um exemplo de tudo. Sim, o Manuel. Ele sempre comentava que tinha o antes e o depois, né? Né? Ou aquele rapaz que descobriu que dignidade estava em ter, não, que ele achava que a dignidade estava em ter. Em ser, né? E depois ele descobriu. Não lembro o nome dele, eu sei quem que é. Eu lembro direitinho do dia. Ele era secretário, ele era Qual que é o nome dele? segurança da prisão de São José dos Campos. Qual é o nome dele? Vinícius, esse daí. Que era da AEVP, lá do São José dos Campos. Do Vale do Paraíba, né? É o Vinícius. Esse outro também do Vale do Paraíba, esse cozinheiro. Então, o cozinheiro, eu não lembro do cozinheiro. Eu lembro do Vinícius, que era o AEVP. O Manuel. O Manuel era fazia um monte de besteira na rua, ainda foi pra lá meio revoltadinho ainda. E conforme foi frequentando, ele foi... Não, ele era da... Enfim, Sergipe, um estado de Alagoas. Ele falava muito do pai dele. Ele estava na força policial lá em Alagoas também. E ele era bem sisudo, bem marrudo. E aos poucos foi quebrando também. Ele ajudava bastante. Me ajudava bastante. E alguma transformação em tudo. Em tudo. Porque assim, o pessoal chega com aquela resistência, né? E conforme ele vai recebendo as informações, vai recebendo parte do programa, ele vai se transformando. Vai vendo que não precisa disso daí. É até um mecanismo de defesa, né? Aquela casca, né? Vai se quebrando e a pessoa vai vendo as coisas de outra forma. E assim, a gente via também muita transformação, assim, quando eles escreviam aquelas coisas. Sim, com certeza. Era coisa assim. Porque é verdadeiro, né? Quando escreve, é diferente de falar, né? Então, Quando você escreve, é verdadeiro, né? Sim, é mais autêntico do que Nossa, quando eu você fala. gostava, falei, gente... É verdade. Dá pra escrever um livro. É verdade. Se você tem as cartinhas lá? Você tem a caixinha? Tem. Eu tenho. Então, eu tenho alguns também. Eu não sei onde eu coloquei, mas eu devo ter. É isso. Diga mais. Não, acho que é mais isso, porque a gente tem um monte de gente que dá suporte pra gente, o próprio Valdir, né? E por mais que a gente fale, as pessoas mudam, elas mudam. Uma coisa é a gente observar as pessoas mudarem, outra coisa é você, lá dentro, falar que elas estão mudando e que é sincero, sabe? Sim. E que não é conversa fake.